Boa tarde, obrigado a todos pela presença, é uma honra ter a casa cheia, né? E não só uma plateia cheia de gente, mas cheia de gente competente. Eu sei que aqui a maioria não é simplesmente estudante, tem muita gente interessada, tem muitos profissionais, tem pessoa que tem a vida inteira dedicada ao desenho de letra, seja ele caligrafia, seja ele desenho de tipo, seja ele diagramação apenas, enfim. Tem muita gente aqui que faz parte da história que eu vou contar. Eu vou acionar agora a minha máquina do tempo. Eu me esqueci de me apresentar. Eu sou o Tony DeMarco, um boxeador famoso dos anos 50. Como atesta essa história, a máquina do tempo está um pouco quebrada. Vamos voltar para 1995. Esse sou eu, Tony DeMarco, como eu era, com óculos, quando eu já estava trabalhando com o computador, que foi a máquina que me fez sair do mundo do desenho, do mundo da ilustração, para o mundo do type design. E essa é um pouco da história que eu vou contar. Eu comecei na profissão quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Esse é um gibi que eu fiz para vender para o meu irmão menor. Eu virei editor, né? Fui editor da revista Macmania durante muito tempo, sou editor da revista Tupigrafia, e desde os 12 anos eu já era editor. Essa é uma edição especial da revista Tony, certo? Então, teve várias edições da revista Tony, essa é só a Tony Especial número 2, custava 20 centavos de cruzeiro, né? Já tem uma lombada. E mais importante do que essa questão editorial e financeira, porque meu irmão realmente só podia ler meus gibis se ele me desse uma moeda, é que as letras já tinham importância. Veja que a palavra especial tem umas voltinhas, a palavra Tony já é um bold, outline, entendeu? E a palavra cabrum tem estrelas para mostrar que doeu quando o raio caiu, né? Essa ideia de uma criança de vai fazer as onomatopeias com desenhos específicos para tentar dar emoção às palavras já era a gênese do type design, mesmo eu não sabendo que isso existia. O papel quadriculado foi meu primeiro computador, eu fiquei obcecado, eu sou obcecado pelo meu próprio nome, pela minha própria pessoa. E eu adorava desenhar logotipos, entendeu? Empresas fictícias com meu nome e tal, né? E quando eu estava no colegial, tinha, sei lá, uns 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei a fazer um jornalzinho em mimeógrafo, e eu fazia os títulos, né? Como eu sabia, eu era o cara que desenhava no colégio, então me procuraram e eu volta e meia estava fazendo não só ilustração, mas também tentando arriscar umas letrinhas diferentes. Tudo horrível, mas tudo bem. Esse é um segundo logo do mesmo jornal, quando eu já estava querendo fazer algo realmente, entendeu? Moderno, né? Não aquela coisa cartoon da cobrinha. E, enfim, eu estava precisando de um computador. Quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a trabalhar para sindicatos, né? Eu entrei no movimento estudantil, não vou entrar em detalhes, mas a parte importante é que, como os sindicatos não tinham dinheiro para fazer fotocomposição, que era a tecnologia de reprodução de letras na época, eu que desenhava as letras nos títulos das cartilhas, das histórias em quadrinhos, enfim. Quando eu precisava desenhar a letra, eu também entrava. E eu fiz alguns logotipos, aliás, me lembrou muito aquele logotipo da Klabin, que a gente viu, agora eu entendi de onde veio aquilo, né? Mas eu ficava nessa já de tentar desenhar variantes, entendeu? Sempre com papel quadriculado, Salvador e tal. Quando eu mudei para São Paulo, eu sou de Santos, eu não falei isso, eu mudei para São Paulo quando eu tinha uns 20 anos, e um amigo meu voltou de uma viagem do Japão e ele tinha uma máquina de escrever que imprimia ideogramas em papel fax, umas letras grandes assim. Então eu peguei o manual, pedi para ele imprimir alguns ideogramas, recortei, colei e tirei uma cópia. E eu fiz meu primeiro alfabeto, que é uma apropriação de um outro alfabeto, né? Vocês vão ver na minha palestra que, muitas outras vezes na minha vida, eu fiz essa brincadeira de pegar um código, mexer e tentar fazer algo que virasse umas letras, que dessem para ler em português. O mais legal é que, assim, olhando isso agora, eu vejo como era uma coisa super digital, mesmo essa palavra não sendo usada na época, porque não existia computador pessoal. Eu fui trabalhar na Folha de São Paulo por motivos esquisitos, como ilustrador. Lá eu conheci o Emílio Damiani, que era um ilustrador, que era o editor de arte da revista do Geraldão, do Glauco, cartunista já falecido. E nessa revista tinha uma seção chamada Cult Graphics, onde você desenhava homenagens tipográficas, né? O Emílio fazia isso. Eu pedi para ele humildemente para fazer umas também,
e eu comecei a fazer. A primeira foi a do Champ. Essas letras aí é uma futura super expandida que eu fiz numa máquina de fotocomposição. Depois eu recortei as letras, colei e fiz as emendas no meio. Tá? Não existe layer, invisibilidade. Isso aí é tudo feito com papel branco, sobreposto. Uma coisa muito complicada de fazer. Essa homenagem para o Cacareco também, é tudo com letra de fotocomposição, recorte, tá? Tesoura, estilete, cola. Essa do Timothy Leary também, tudo feita com... Até a aplicação de cores, nessa época, eram feitas com marcação de layer. Você dizia, isso aqui é cian, isso aqui é magenta. E o cara lá fazia, e quando saía impresso, você descobriu o que tinha saído. Mais para frente, eu comecei a desenhar as letras mesmo. Parei de usar a fotocomposição da folha, que era uma grande vantagem, né? Você ter uma máquina cara daquela para brincar. A homenagem do Nelson Rodrigues já era toda desenhada. Apesar de parecer uma coisa feita no Illustrator, esses cigarros eu desenhei desse tamanho. E reduzi eles em fotocomposição e remontei para poder desenhar as letras. Essa era a maneira de se trabalhar. O Escher também, mesma coisa, eu desenhei essas letras, cada uma delas desse tamanho, depois reduzi fotomecanicamente e recortei e emendei uma letra na outra na mão. Tá? Essa homenagem do Vasarely, a mesma coisa, também é tudo feito na mão. Eu tive que colocar essas bolinhas, não as retas, mas as que estão aparentemente girando foram coladas manualmente no lugarzinho, assim, porque era a única maneira de fazer. Graças a Deus, a Folha de São Paulo, em 1989, comprou um Macintosh, e eu fui o primeiro ilustrador a ter coragem e conseguir fazer sair alguma coisa que prestasse daquela máquina. E, em 89, eu arrisquei minha primeira fonte, que foi a fonte Sumo. Né? Até então, eu desenhava uma ou outra letra, desenhava letras de um logo. Agora, desenhar uma letra de A a Z, desenhar número, desenhar sinal, foi a primeira vez. Sem computador, eu não conseguia fazer isso. Essa é a fonte Sumo, feita em 89. Não é a melhor fonte do mundo, mas foi a primeira, dá um desconto. Vocês vão ver que, com o tempo, eu não melhorei, foi até piorou. Esse é um livro da ADG, Fontes Digitais Brasileiras, de 1989 a 2001. Né, cobre toda a produção. Muita gente que está aqui na plateia participou desse livro histórico. E, logo mais, eu estava fazendo muito mais fontes. Né? Em 91, eu comecei a fazer fontes que realmente funcionavam. Né? Eu adquiri uma cópia pirata do Fontographer e comecei a produzir fontes que eu mesmo usava nos meus projetos. Então, essa eu fiz para uma revista chamada Ação Games, da editora Abril. Essa daqui eu fui fazer um zine. Falei, vou fazer um zine sobre Macintosh. E que fonte eu vou usar? Não posso usar uma fonte. Eu vou fazer uma fonte. Mas, pô, eu estou louco para fazer o zine. Então, vou fazer uma fonte em meia hora. Aí, eu fiz essa fonte em meia hora. Desenhei todos os caracteres e fiz kernel em meia hora. Por isso que não ficou boa. Essa é uma edição do Macintosh com o meu faczine. Essa já é uma segunda versão dele, quando ele era encartado na revista Macmania, mas o faczine é anterior à revista. Essa foi a mesma coisa. Para fazer as etiquetas do fanzine, eu peguei a Futura e esfaquei a Futura e falei, essa vai ser a minha fonte. Quando eu fiz a revista, eu falei, essa vai ser a Futura Vítima, vai ser a fonte da minha revista. Né? Quando eu fui no meu primeiro congresso tipográfico e levei a Macmania, as pessoas falaram, ué, você não pode pegar a Futura e estragar isso na sua revista. Eu falei, não, mas eu botei em disquete, distribuí para os meus assinantes. Ele, não, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Eu falei, aí processo, cara, eu moro lá no Brasil, vocês nem sabem onde é o Brasil. Nunca ninguém vai me pegar, nunca ninguém me pegou. Eu usei anos e anos e anos. Esse é o primeiro número da Macmania, custava 1.500 cruzeiros em 1994. Mas era essa a minha marra. Eu mostrava a revista, as pessoas falavam, nossa, que fontes são essas? Eu falava, eu fiz todas as fontes da revista. Eu só tinha pegado as fontes do Paul Renner e estragado. Eu comecei a fazer muitas brincadeiras tipográficas. Né? Eu tinha um programa de fazer fonte, eu tinha algumas fontes pirateadas, e aí eu comecei a brincar com elas para fazer fontes para serem usadas no meu fanzine. Eu usava as fontes uma vez e depois nunca mais mexia nelas. Né? Uma delas era essa daí, que era para o Comando Vermelho agilizar os bilhetes de resgate. Fazia algumas que era puro exercício, assim, tive uma ideia, aí fazia fonte, depois falava, vou usar. Aí no fanzine, vou tentar encaixar aquela fonte. Né? Volta e meia tinha essa... Ou eu precisava de uma fonte para o fanzine, ou eu tinha uma fonte por
qualquer ideia, e aí eu empurrava e publicava no fanzine. Mesmo as pessoas dizendo que não davam para ler, era difícil ler, eu dizia, o texto é bom demais, se o cara não lê, ele está perdendo. Essa também foi feita para o fanzine, era para simular uma coisa impressa em letterpress. Eu nem sabia o que era letterpress direito. Tá? Foi um fanzine especial sobre os seleções, do Reader's Digest. Essa, porque como eu fui ilustrador da Folha, eu sabia que as pessoas eram obsessivas, e muita gente pegava a capa do jornal e preenchia com caneta Bic o miolo das letras, entendeu? Às vezes eu pegava capas inteiras do jornal feitas desse jeito. Aí eu falei, vou fazer uma fonte já que o cara vai ficar nervoso. Quando ele chegar... E eu fiz um fanzine com essa fonte inteira. Meu sócio odiava essas minhas ideias. Falou, não, é legal, todo mundo vai ler, todo mundo vai ler. É Bodoni. Por sorte, né, essa exposição de que eu fazia fontes na minha própria revista fez com que eu aparecesse os primeiros clientes. Né? Um deles foi a Folha de São Paulo mesmo, o Grupo Folha. Na época em que eles... dessa briga do Vonner com o Spiekermann, que o Spiekermann fez a letra da Folha, o grupo resolveu renovar também a fonte de Notícias Populares. Aí, como eles não tinham grana para pagar para o Spiekermann, eles me chamaram. Eu fiz por uma fração de preço. Uma das fontes que me deu mais alegria, porque essas daí eu fiz antes da Macmania. Tá? Tem algum distúrbio temporal aqui. Não estou entendendo. Não. Eu já tinha Macmania. Mas, enfim... Eu não trabalhava mais na Folha, mas você sair todo dia de casa e ver a sua fonte sendo aplicada na capa inteira do jornal, aliás, no jornal inteirinho, com chamadas divertidas. Essa foi quando o primeiro apagão do Brasil, imagina, a minha fonte desse tamanho, era uma capa all-type do jornal, que era um jornal popular, entendeu? Onde a fotografia era muito importante. Nessa aí foi a única vez que a tipografia brilhou. Eu tive muitos amigos meus, ilustradores, acabaram me pedindo projetos gráficos ou fontes. Né? No caso, o Luiz Gustavo, que era ilustrador da Folha, também era o vocalista da banda Pin-Ups. Quem gosta de rock sabe que banda é essa. E a gente fez a capa de disco para eles, são long play, uma mídia que vocês não sabem do que se trata. Chama de vinil agora. Esse é o encarte da fonte Pin-Ups. Essa foi uma outra fonte freelancer, essa fonte que é a fonte que mais me deu dinheiro na vida, é uma fonte baseada na cartilha Caminho Suave, que é uma tradição brasileira do ensino de caligrafia para crianças. Né? Nos outros países não tem essa tradição de uma letra tão redondinha. As editoras começaram a me procurar e eu fui fazendo versões customizadas para praticamente todas as editoras educacionais brasileiras. Né? Desde 96, esse produto vem sendo refeito, melhorado. Né? Eu chamo dele mesmos clientes, ano após ano, uma coisa que eu simplesmente debuguei o produto anterior e vendo como se fosse uma grande vantagem. Essas são as edições antigas, quando a fonte ainda não era OpenType, você tinha que usar 10 fontes diferentes para conseguir fazer as combinações ficarem fluidas. Né? Essa ainda é a versão antiga. Essa já é uma versão mais nova que eu fiz com o Diego, uma versão OpenType toda automática, toda inteligente, toda cheia de programação. Bem mais cara. Essa é uma de 96, a Illinois, que é uma fonte que brinca com a Chicago, que era a fonte dos menus do Macintosh, a fonte que eu era totalmente apaixonado, porque eu era totalmente apaixonado pelo Macintosh. Então, eu fiz essa fonte para fazer umas brincadeiras na revista. Essa é aquela fonte zoeira, entendeu? Aquela coisa de você passar no banco. Toda vez que você passa, o banco está bonitinho. Passa 3 meses depois, o miolo das letras do backlight começa a girar, entendeu? O acrílico desce, entendeu? Todas ficavam ruins, entendeu? Eu falei, já vamos fazer uma assim mesmo, que ela já vai errada. Eu devo ter usado em algum fanzine para desespero do meu sócio, mas realmente essa fonte eu fiz só porque dava para fazer, entendeu? Para matar o tempo. Essa é uma fonte que eu fiz em parceria com meu amigo Luciano Ramalho. Na verdade, é uma tradição dos programadores. Antigamente, você, quando ligava o computador, ele não fazia nada. Você tinha que escrever o sistema operacional e ele começava a funcionar. Aí você tinha que escrever as fontes para ele ter fontes para te exibir. Você tinha que fazer isso, senão o computador não funcionava. Então, os programadores tinham que desenhar as letras volta e meia. E tinha essa tradição de tentar fazer uma letra menor possível, com o menor grid. Né? Então, esse desenho é um desenho que me passaram, eu simplesmente transformei isso num produto digital. Mas o Augusto de Campos, o poeta concreto, usou ela para fazer um poema.
Não foi a primeira vez que ele fez isso. Acho que essa já era a segunda vez que ele fez isso. Eu fiquei muito surpreso quando o Augusto passou a usar as minhas fontes. Ele foi o segundo entrevistado da minha revista para usar Macintosh. Eu, tão logo soube que ele estava acessível, eu passei a fornecer as minhas fontes para ele constantemente, e, eventualmente, ele usou em alguns poemas. Essa é uma fonte que eu fiz num envelope que o Billy Bacon me mandou, com umas publicações, e tinha um carimbo atrás do envelope. Eu escaneei o carimbo, e, a partir do carimbo, fiz a fonte, só porque, na época, todo mundo tinha fonte assim. House Industries estava bombando, e a minha editora tinha que ter uma fonte grunge também. Essa é engraçada. Eu fiz essa daí de zoeira também. Eu tinha a fonte latina, eu tinha uma versão em cirílica da fonte, que era uma coisa rara na época você ter. Por acaso, eu fiquei com as duas versões. Eu resolvi juntar as duas para fazer uma fonte que parecesse que você estava escrevendo em russo, mas você estava escrevendo em português. Eu mostrei essa fonte numa palestra no DNA1, há 200 milhões de anos atrás. E aí um cara que estava na plateia falou, então, eu quero usar aquela fonte num rótulo que eu estou fazendo. Eu falei, eu não posso vender essa fonte não é minha, é roubada e tal. Mas eu posso fazer um logo para você. Aí ele falou, é uma parte do logo. Aí eu passei para ele a palavra vodka, feita com a fonte Pravda, e aí, uns meses depois, na porta da minha casa, apareceu uma caixa com 24 garrafas de vodka que eu bebi. Uma a uma, sobrou só uma para contar a história. Foi um dos melhores freelas. Eu não cobrei nada, mas depois ganhei bastante. Essa é Supermarket, porque era aquela época que os supermercados tinham umas letras digitais que o pessoal ficava pintando e mudando a pintura toda hora. E eu achava aquela coisa meio desproporcional. Eu falei, não, dá para melhorar. Não deu para melhorar. Tá? Essa é uma fonte gozada, porque lembra muito a fonte do evento. É uma estranha coincidência. Essa foi uma fonte que eu fiz para a minha revista Macmania. Chegou uma hora que eu falei assim, não, chega de destruir o trabalho dos outros type designers, vou criar uma coisa do zero. Aí fiz essa, achei linda. Cara, 3 edições depois, eu estava odiando. E mudei o projeto gráfico sem avisar os leitores. Oi, mudou de novo a revista? Eu enjoei da Macmania. Eu fiz muitas fontes que eram reinterpretações, né, da American Typewriter, da OCRA. Volta e meia tinha uma fonte que eu gostava muito e eu resolvi fazer uma versão minha, ou com bolinhas, ou com quadradinhos, ou com tracinhos. Eu tinha que fazer alguma coisa para meus estagiários, eles ficavam lá vagabundeando, eu botava o Shimabukuro para alinhar a bolinha. E acontecia isso, eu distribuía as fontes nos disquetes da Macmania, e aí, uma vez, eu ia na Tokstok e tinha um avental com as minhas fontes usadas. Eu trombava com elas volta e meia, porque eu simplesmente distribuía. Né? Antes da internet, o negócio era dar de graça no disquete. Essa é a Dropt, uma reinterpretação do SRA. Estamos indo rápido na nossa viagem do tempo, hein? Já estamos chegando nos anos 2000. E a Dropt tem essa brincadeira das antitálicas e desses dingbats integrados. Né? Eu achava que eu ia usar muito essa fonte. Quando eu fiz, eu falei, agora eu fiz uma útil. Não. Mas alguém usou. Alguém usou. Mais um freela gordo. Né? O Maurício de Souza ele gosta muito de lettering manual, ele exige isso até hoje, mais ou menos. Agora acho que ele parou, essa seção tinha, ele já não está usando mais. Mas, na época que ele encomendou a fonte, era para fazer lettering em espanhol e inglês. Né? Ele achava que valia a pena pagar para prender 3 coreanos no porão fazendo letra para ele, mas refazer de novo em inglês e em espanhol, provavelmente os caras se matariam. Então, ele encomendou a tal da fonte e ele usa até hoje. A Mônica Tim usa a fonte. Eu devia ter um exemplo. Incluo aqui uma imagem do Mônica Tim. Tá? Esse é outro redesenho da data 70, a fonte do filme Rollerball, um filme que vocês não assistiram, que vocês não eram nascidos. E aí, mais ou menos nessa época, eu criei a Just in Type, entendeu? Porque durante anos e anos e anos eu falava para as pessoas que vender fonte era uma roubada, que era bobagem, que o copyright já era, que o negócio era dar de graça mesmo, que ninguém queria pagar por essas porcarias. Mas aí, de tanto ir em congressos como esse, fora do Brasil, e vendo pessoas bem-sucedidas, o Matthew Carter,
e outros fizeram muita grana. Eu falei, não, vou montar uma empresa, vou tentar fazer alguma coisa, entendeu? Levar a sério isso. Antes, o Type Design era uma diversão do editor de arte da Macmania, né? De repente, eu comecei a achar que valia a pena investir um pouquinho mais a sério no desenho das tais das letrinhas. Esse é o site atual do Just in Type. Olhem bem para ele, porque ele vai mudar em breve. São algumas fontes lá que a gente já fez ao longo desse tempo. Mas essa daqui, talvez, se eu tivesse que mostrar uma única fonte, essa foi a fonte pela qual eu fiquei famoso, que foi uma fonte que eu ganhei junto com meu irmão, foi uma das premiadas num concurso da Linotype em 2003, e aí eu fui para São Francisco, numa TypeCon, receber o prêmio e tal, conheci todo mundo, conheci o Eric Spiekerman, conheci o Roger Black. Foi o dia de tapete vermelho. O Bruno Porto não está aqui, mas ele fez essa capa. Essa é uma grande vantagem de você ter amigos designers, entendeu? Eles pedem as suas fontes e usam nos produtos e você fica feliz, né? Mesmo que ninguém tenha comprado. Essa é a capa do catálogo da Linotype, usando a Samba. Esse foi um orgulho máximo da minha carreira. Meu sonho, quando eu comecei, era ter uma fonte no catálogo da letra 7, que era tipo um dedinho de espessura, entendeu? Mas eu achava aquilo o máximo. Aí, um belo dia, chegou em minha casa o catálogo da Linotype, que tem 4 dedos de lombada, e lá dentro estava a Samba. Falei, ok, deu, fiz alguma coisa. Esse ano, eu tive a surpresa absurda de ver que o material da seleção brasileira para a Copa foi usado a fonte Samba como fonte de apoio, né? Eles usavam agasalho, bermuda, camiseta, tudo bordadinho na China, muito bonitinho. E atrás do escudo da seleção brasileira, daquela seleção que nós nos orgulhamos, que apanhou de 7-1. Sim, eu estava lá também com eles, fazendo parte dessa vergonha. Não, eu fiquei muito orgulhoso, sério. Eu não sei vocês, mas eu sou louco para o futebol. Dane-se o vexame da Copa. Saber que no escudo estava a minha fonte, foi simplesmente, falei, fecha a conta, velho. Que outro type designer tem fonte na camisa da seleção? Essa é uma fonte que eu descobri no meio da pesquisa, né? Eu nunca tinha feito, é incrível, eu já dei tanta palestra que eu falo de type design, mas eu nunca tinha parado para contar quantas fontes eram, quantos tipos, quantas ideias diferentes, são 78. E essa daqui foi uma que surgiu, isso era um logotipo, né? Eu fiz um logotipo que eu gostei tanto que eu achei que ia dar uma fonte incrível, mas na hora que eu fiz a fonte eu vi que não. O logo era muito bom, é um logo que funcionava vertical e horizontal. Eu falei, meu, é incrível isso, vai dar certo. Mas aí é que está, essa é a diferença, né, entre lettering e fonte. Lettering funciona naquela palavra. Independente dessa divisão que normalmente as pessoas fazem, que lettering é uma coisa que alguém fez e fonte é uma coisa que você simplesmente digita, tem também essa outra coisa que lettering é quando você faz uma coisa que funciona uma vez, para aquilo. Fonte é sistema. Fonte, todas as letras têm que conversar com todas, funcionar bem, em ordens várias. Essa é a diferença. Com a Magnet, simplesmente não rolou. Essa é uma das fontes mais loucas que eu fiz, porque eu tive a ideia e demorei tipo, uns 6 anos para fazer ela virar um software, porque simplesmente a quantidade de vetores era muito alta e os softwares que eu tinha na mão não davam conta do processamento. A Fractal. Cada caractere tem muita bolinha, entendeu? Eu não conseguia dar copy-paste do Illustrator para o FontLab. Simplesmente isso. Eu não conseguia nem passar de um desenho de um programa para o outro. Mas, enfim, foi. E eu acabei lançando a Fractal. Achei que ia vender horrores, como sempre não. Mas eu já fiz muitos flyers com ela. Eu me diverti. Algumas fontes eu usei uma vez, não usei mais, e outras eu usei infinitas vezes, né? A Samba é uma delas. Essa é uma fonte diferente, que não é uma fonte de letras, é uma fonte de Ingbats, para listas telefônicas. Ah, peraí, deixa eu usar um negócio aqui. Olha o logo. E ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro. Essa daqui também é daqueles projetos que está aqui, tá? Eu fiz de A a Z, mas eu não tenho nem ponto final a frase, porque eu não cheguei no ponto final, eu perdi o saco. Porque, de novo, era um problema complicado. Olha, cada letra tem... Imagina que cada círculo desse tem 4 pontos de vetor, entendeu? Tem 800 milhões de pontos cada letra. Aí, dá errada, né?
Essa daí é bem legal, porque em 2006, ou antes, eu fiz uma palestra sobre pichação, né, numa Typecon, e quando eu desci do palco, as pessoas falaram: e aí, você está fazendo uma fonte de pichação? Eu falei: não. E aí, você está pintando lá no Brasil? Eu, não. Mas eu fiquei com essa ideia, né, de fazer, e fiquei com medo que alguém fizesse uma fonte de picho antes que eu. Fiquei anos com esse trauma, entendeu? Aí, quando eu finalmente fiz a minha, vários type designers chegaram para mim: puxa, a minha estava quase pronta. Eu falei: chupa. Mais uma vez, esse não foi o Bruno Porto, acho que esse foi o Marcelo Martinez que fez. Os amigos designers, se não fossem eles, quem usaria? Aí, depois de ser editor de revista, não sei o que lá, eu resolvi que ia ser artista, ia pintar na rua e tal, e eu inventei esse... Cadê o laserzinho? Esse boneco aí. Tá? E aí eu fiz uma fonte para eu poder fazer ilustração do picho tosco, entendeu? Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui é tudo digitado, tá? Tudo isso aqui vai digitando. Tec, 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 toc, toc, tec, 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 toc, tec, 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 tec. E aqui são a fonte girada, tá? O box de texto está aqui, aí eu giro ele 90 graus, encaixo e ele começa a descer para cá, tá? E o bom de você fazer com fonte é que você coloca as emendas em lugares estratégicos e assim você consegue colocar um caractere na frente do outro, e aí os bichos se trançam. Essa que é a pegada, por que eu fiz com fonte, entendeu? No Illustrator não seria tão fácil de fazer essas brincadeiras. Essa é uma camiseta que eu fiz usando a fonte, desenhando com a fonte. Ela tem loopings, é tipo uma montanha-russa. E essa foi uma feliz combinação entre essas coisas do type design e da street art. Por ser ilustrador da Folha, eu conheci muitos desenhistas, né, muitos quadrinistas, e, ao longo dos anos, eles foram me pedindo para transformar a letra de balão deles em fonte. Então, tenho o prazer de ter parceria com o Alan Sieber. Essa é uma fonte que eu só fiz graças ao gênio da raça, Gustavo Ferreira. Gustavo, cadê você? Sou seu fã, man. Você é o cara, laser nele. Caralho, eu ceguei Gustavo Ferreira. Opa, volta os slides. Passei muitos slides. Calma. Essa. Esse aqui foi o seguinte. O Gustavo fez um script para o FontLab que você conseguia fazer desenhos bitmaps, assim, vetoriais, assim, melhor que no Photoshop. Clicava, desclicava, o quadradinho aparecia e desaparecia, entendeu? E eu achei aquilo tão fantástico, e eu estava trabalhando duro em type design nessa época, e aí todo dia, antes de começar a trabalhar, eu vou desenhar um bicho, entendeu? Enquanto eu não desenhasse um bicho, eu não começava a trabalhar. E aí, depois de uns meses, eu tinha um monte de bicho desenhado. Aí eu falei: vou fazer uma fonte, vou publicar, não vai vender mesmo, e daí? E aí eu fiz a Pixelzoo, não vendeu muito a fonte, mas eu passei a desenhar esses bichos. Esses bichos passaram a fazer parte do meu universo de figuras decalcáveis. Eu fiz ele em muitas outras mídias. É que eu não quis rechear muito de exemplo todas as fontes, mas essa foi uma das que mais gerou coisas físicas. Tem versões magnéticas, tem camiseta, tem, enfim, muita coisa. A fonte do Idadão e Turrusgaray também é minha. É fácil você perceber eles usando as fontes. Normalmente, numa tirinha de jornal, eles não usam fonte. Tá? Quando eles têm que fazer uma página para a Trip, entendeu? Para a época, que ele tem que fazer muitos balões, aí o cara pega e usa a fonte. Aí você pode perceber que está um pouquinho mais dura. Essa é uma das fontes mais legais que eu fiz, porque eu sou fã do Albers, que foi professor lá na Bauhaus. Ele tem uma fonte, eu vi numa exposição na Pinacoteca, a fonte dele, a Archetype, e eu achei tão linda, mas tinha umas letras que eu achava que não estavam boas, e falei: acho que eu consigo melhorar esse trampo. Aí eu fiz essa concreta, e por ela ter essa questão tão simples, tão geométrica, que eu evidenciei, eu também fiquei sonhando que o Augusto de Campos usasse essa fonte num outro poema. Ele já tinha usado outras fontes minhas que não eram tão boas, né? Aí eu fiz essa, botei o nome concreta, pedi permissão para ele para usar a palavra concreta na minha fonte. Ele topou, eu mandei para ele. E eu descobri, 2 dias atrás, que ele tinha feito um poema usando a fonte.
e só esqueceu de me avisar. Enfim, esse é o poema do Augustão. Quarto poema que ele fez usando fonte da Just in Type. Que marra, hein? E aí, Dalton Mag, quantos poemas tem com as fontes de vocês? Só para saber. Essa foi uma fonte que eu fiz rapidão, porque eu ia dar uma oficina na Campus Party, e eu resolvi usar a fonte Struct, porque, enfim, né, era Campus Party, não dava para pedir o pessoal levar papel e lápis para Campus Party. E aí eu fiz de brincadeira, nunca usei, tá? Mas, enfim, tinha que pôr alguma coisa para 2010, foi essa a escolhida. Essa foi a fonte que eu fiz com o Diego, meu atual sócio. Ai, meu Deus, botão errado. Na Just in Type. E, do mesmo modo que na Concreta, eu dividi a autoria com o Nico Fernandes, porque essa é a minha regra. O cara está me ajudando? Beleza, está me ajudando. Quando o cara começa a desenhar glifo, quando o cara começa a me trazer uma arroba melhor que a minha, um cifrão melhor que o meu, sabe? Um A, caixa baixa melhor que o meu, quando eu vejo que a pessoa está realmente participando criativamente da fonte, na hora eu já aviso, ó, vou dividir a parceria, se não vai entrar, entendeu? Como coautor, que aí é uma maneira do cara se estimular a fazer mais ainda, entendeu? E entender que, pô, tudo bem, ele não vai ganhar um centavo, mas ele vai ser citado na palestra. Pronto, Diego, zerou. Mas olha que legal, cara. Tem um hardware, tem um shield de Arduino com a fonte Garoa. Tem alguma da Dalton Mag? Algum shield da Arduino? Não? Tem cerveja? Deve ter 10 cervejas. Os caras fazem fonte para o McDonald's, cara. Tem lanche feliz com fonte da Just in Type? Não? Essa é a fonte do Garoa Hacker Club. O meu Hackerspace, que eu não vou entrar em detalhes. A fonte da Garoa já foi usada no site da Adobe, já foi usada no site da Microsoft, já foi usada no site da Folha de São Paulo, já foi usada no site da NSA. Tem alguma coisa errada. Foi usada no site do Bahamas. Um amigo meu, hacker do Garoa, fez um script em que você entrava num site dele, punha uma URL, e aí o script gerava a página, e onde tinha web fonte, ele trocava pela fonte do Garoa. Aí ele fez essas capturas e me mandou. Por isso que esses sites estão com a minha fonte, tá? Menos o do Bahamas, que eu fiz permuta. Essa piada eu inventei agora. Essa é a famosa fonte que... Ah, não, essa é a outra, olha, é a clone daquela. Enfim. Algumas editoras acham que o desenho redondinho não está redondinho o suficiente, eu tenho que refazer esse freela mais uma vez, cobrar de novo, é dura a vida. Essa é uma fonte que eu fiz também com o Diego, né, Diego? Só perdemos tempo, o cara nunca usou. E o cara era bem vagabundo, eu achei que ele ia acabar usando a fonte. Mas, enfim, deixa para lá, vai. Essa é a bunda, um desdobramento da fonte concreta. Esse é um projeto que está pronto há 1 ano e eu não lanço, não me perguntem por quê. Tá? Eu acho mais bonita até que a concreta, mas, enfim, às vezes eu empaco e enfim. Se os tradutores tiverem algum problema aí para explicar o que é bunda, eu tenho uma imagem. Talvez ajude. Esse é outro poema concreto. Eu tenho alguma coisa com os concretistas, cara. Esse é o poeta André Valias, que recebeu também um pacote de fontes Just in Type para usar aí. Projetos muito rápidos, né? O pessoal da Nitrocorps, os goianos loucos da Nitrocorps, resolveram fazer um game, uma paródia do jogo da cobrinha da Nokia com o meu personagem do Pichu Tosco, e aí, tipo, vamos desenhar uma fonte para o game, entendeu? E aí eu e o Diego, corremos feito uns loucos para fazer a fonte que tinha 5 dingbats e essas letrinhas aí. Essa é a interface do software. Uma pena. Se a gente pudesse jogar agora, ia ser divertido, mas não é o caso. Essa é a fonte terrorista, o último produto lançado pela Just in Type, o nosso produto mais bem feito, né? E que está em franco desenvolvimento. Em breve vocês vão ter uma versão que vai ser marco histórico, a primeira superfamília da nossa história. Mesmo a gente tentando planejar outras, né? A Garoa era para ser uma superfamília também, né, Diego?
Daí a gente desistiu. E, de novo, né, se não fossem os amigos designers, né, quem usaria nossas fontes? E o Bug, que está aqui também em algum lugar, usou lá. No carnaval, a gente teve o privilégio da Automag, bloco de carnaval. Em Recife, o melhor. Esse bloco é muito legal, porque é um bloco tipográfico. Todo ano eles escolhem uma fonte, né, diferente, estampam nas camisetas e as pessoas ficam andando e formando palavras. E o pessoal interage, tira foto, pede palavra. É uma puta ideia diferente. Um bloco interativo. Olha lá. Tradutores, virem-se. A vida dura de um type designer brasileiro, ó. Puxa vida. Esse foi o último projeto que saiu aí, à luz do dia. É um projeto feito para o rebrand de uma agência de propaganda de Porto Alegre. Eu tive a honra de ser convidado pelo Iomar para pegar a família que ele estava desenvolvendo e fazer uma versão pichação da fonte dele. Então, é uma fonte super corporativa, toda, né, toda certinha. Essa é a fonte do Iomar, que ele me forneceu, e eu brinquei com ela para fazer essa coisa de pichação, sendo que a minha ideia não era simplesmente fazer uma versão picho da fonte Corp. Eu queria uma fonte que pudesse ser misturada com a fonte dele, e você ainda fazer uma coisa híbrida, né, séria, porém uma pegada moderninha. Eu tinha alguma piada aqui que eu esqueci. Mensagem final. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigada, Tony. E agora a gente abre para perguntas, que com certeza ele tem mais histórias para contar. Não tenham medo, eu não vou gozar quem fizer a pergunta. Vou gozar quem está do lado. E aí, Tony? Ah, não. Não é Obrigado, pergunta pessoal. Foi um prazer. Fica calmo. Minha pergunta é: você falou que em muitos casos você até passou a fonte para alguns amigos designers para utilizar. Eu queria saber o que você recomenda para quem está começando, que tem até aquela coisa, até o que você falou, de fazer fonte de graça, que até no começo você recomendava mais, e agora é um negócio de vender. O que você recomenda para o pessoal que está começando, que também tem essa questão da exposição, que muito do que você vê, pô, é legal ter um poeta usando a tua fonte. O que você recomenda para esse pessoal, assim, é legal mandar para algum grupo de designers para utilizar, ou não, porque ao mesmo tempo esse pode ser o teu cliente? Então, às vezes, também, eu acredito que algum você pode ter deixado de vender para alguém que você mandou. Qual que é a tua política? Dificilmente. Olha, a minha ideia é a seguinte. Primeira coisa, é um formato clássico já, no MyFonts. Você lança uma família e um dos pesos você dá de graça para as pessoas poderem experimentar, usar. Um formato mais ousado, o formato da Dalton Mag, que se você está fazendo o seu projeto, é um projeto educacional e tal, você pode simplesmente baixar a fonte, usar e não pagar, né? É mais ousado ainda. Essas são maneiras de você deixar as pessoas realmente utilizarem. É difícil você escolher uma fonte e pagar por ela se você realmente não mexeu nela, não compôs uma página, não tentou brincar com o logotipo. Ficar fazendo isso usando captura de tela dá muito trabalho. Então, essa opção de deixar uma versão gratuita da fonte é uma ideia. Se você é um jovem designer e está sem dinheiro, o próprio site MyFonts tem uma coleção enorme de fontes grátis, de qualidade, né? Mesmo no Dafonte, tem sites boas no Dafonte. Eu relutei muito em colocar a fonte no Dafonte, mas a versão da Garoa grátis, a Garoa Hacker Club, eu coloquei lá também, porque eu falei, se eu não boto fonte de qualidade no site, como é que eu quero que a qualidade do site aumente, né? Então, eu acho que, do lado do type designer, liberar algumas versões gratuitas, ou então pensar essa questão, como a Dalton Mag fez, de rever toda a maneira de licenciamento. E distribuir para artistas, sem dúvida. Isso sempre ocorre até em outras
produtos culturais. É comum um costureiro, ninguém fala costureiro, é comum um estilista, entendeu? Fornecer roupas para um artista. O artista vai fazer um ensaio de moda, vai aparecer na revista, entendeu? Vai com aquela roupa, entendeu? Empresta. É muito comum você ter esse tipo de coisa, de associar o seu produto a alguém que sabe usar, que vai cair bem, né? Eu tenho usado muito isso e melhor, os designers me procuram, né? Acho que tem um cara aqui que me pediu a fonte samba essa semana mesmo. Aí faz um descontinho, camarada, aí. É pirataria, a fonte pertence lá no Type. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar esperando tudo acontecer. O cara quer fazer lá o trabalhinho dele, um negócio minúsculo, entendeu? Eu acho que você não pode ficar achando que cada fonte que você cede para um artista ou para um amigo, isso vai ser uma venda a menos. Isso é muito pequenininho. Você tem que pensar muito maior, imagina. Todos esses produtos, a maior parte dos produtos que eu mostrei como exemplos das minhas fontes foram esse caso. Um amigo que pediu e eu forneci, entendeu? Ou alguém que pegou uma versão que eu pus de graça em algum disquete e usou, né? Dificilmente foram coisas compradas. Para mim é mais importante ver elas sendo usadas do que ter grana no... Não, a grana é mais importante. Até porque eu fiquei sabendo que você começou a comprar software agora. Sim, porque, veja... Aquela versão do pirata do Glyphs não estava abrindo, estava dando pau, não tinha undo, fui obrigado a comprar. Não, nunca tive problema. Eu acho que foi o único software que eu comprei, foi o Glyphs, para falar a verdade. Mas, mesmo comprar fonte, durante muito tempo eu não comprei fonte. Eu achava que eu tinha que ganhar a fonte, como todo mundo. Você precisa evoluir culturalmente e entender que, às vezes, é melhor você pagar e ter exatamente o que você quer do que ficar procurando uma versão parecida, gratuita ou mais barata, né? Então, é uma questão de postura mesmo. Tem tempo para continuar a pergunta. Ah, não! Alô? Grande, Tony. Cara, tu sabe que eu te amo, eu tiro o chapéu pra ti. Fernanda é mentira, Fernanda. É só você. Mas eu me senti na obrigação de responder, Tony. Nós temos fontes na revista Status ao lado de mulheres seminuas todos os meses. Toma. Quantos diretores vocês subornaram da Petrobras para pegar aquele freela? A Petrobras olhou o orçamento da fonte e disse: "Ah, não, isso é tão pouco, não vale a pena." Ai, querido. Type Beer hoje, hein? Então, vou te defender, Tony. Vou provocar ele. Se saiu na Sex, mas já saiu no ensaio da Playboy, a brasileira já saiu. Ah, é? Não, nesse quesito, ninguém ganha da brasileiro, tá? Ninguém ganha. Essa é a fonte. Aliás, você deu a resposta. Você nunca comercializou brasileiro. Cara, das fontes nacionais, é a fonte que eu mais vi sendo aplicada nas situações mais absurdas, entendeu? Situações que tinham tudo a ver e outras que o cara simplesmente achou a fonte bacana. Enfim, o negócio é distribuir. Bom, você? Eu prometo que respondo curta e rispidamente as próximas. Quem? Oi, eu estava sentindo mal porque fiz redesenho do Bell Centennial do Matthew Carter. Ele está aqui, você sabia? É a razão principal para vir cá. Eu queria saber se você teve algum problema com as tipografias que redesenhou. Como é que é? Desculpa. Ah, se não. Alguma vez teve algum problema? Não, o Paul Renner nunca reclamou. Pelo menos nunca chegou um e-mail dele na minha caixa postal. Não. Eu escapei graças ao Wollner, o Cláudio Rocha. Quando eu fui para Leipzig, eu tinha pegado a oficina e tinha redesenhado ela. A oficina estava bombando, vinha de graça no Photoshop, estava todo mundo usando a oficina sem parar. E eu achava que aqueles cantos arredondados muito
muito feinhos. Aí eu deixei canto bem vivo, dei uma acertadinha, rebatizei como Obscena e comecei a usar na minha revista Magnete, entendeu? Aí levei lá para Leipzig e falei, vou mostrar para ele o que eu fiz. O pessoal, não, Tony, não mostra, o cara vai te matar. Eu falei, jura? Nossa, que estranho. Achei que ele ia gostar da homenagem. Aí fiquei bem quietinho e tal, não mostrei. Talvez ele nunca tenha sabido. Mas, recentemente, eu estava dando uma oficina, fui mostrar para meus alunos do SESC, assim, mais fontes. Fontes pictograma. A primeira da lista, clone da Pixelzoo, na cara dura. O cara substituiu quadradinhos por xizinho de ponto de cruz e era o mesmo gatinho, o mesmo patinho, o mesmo sapinho. Pictograma por pictograma roubado. Todo mundo ficou, meu Deus, e agora? Eu falei, gente, é assim mesmo. Como eu falei a vida inteira, não dá. A ideia você não rouba, você registra nome, essas coisas, software, o código, isso dá para registrar. Agora, uma ideia que você teve, um tipo de serifa, uma coisa mais para cá, ou mesmo essa transposição direta de quadrado para bola, isso aí é assim, as pessoas roubam. Você tem que se sentir homenageado, não tem que ficar reclamando muito. Eu nunca tive problema, porque, enfim, né? Aqui no Brasil, como eu sempre falei para meus amigos gringos, eu moro lá no Brasil, lá as leis dos Estados Unidos não valem, vai me pegar. Nepô? Então, fala aqui nesse. Ok, obrigada. Tony, é uma pergunta apenas como curiosidade, assim, se alguma dessas fontes suas, assim, inspiradas no picho, você realmente experimentou elas assim como pichação em algum muro aí afora? Sim. Usou? Isso foi uma dúvida que me ocorreu. Então, logo eu vim dos Estados Unidos, depois da palestra, eu já tinha muitas fotos. A palestra foi sobre pichação, eu tinha muita documentação. Eu olhei elas, tentei, mas assim, se você simplesmente pega um P de um R de outro e tenta juntar, eles não conversam. É como se você pegasse o catálogo da letra 7 e falar, vou pegar um A da Helvética com B da... Sabe, não é porque é type design alemão ou é letra serifada que as coisas vão se juntar e vão combinar. Eu logo percebi que, além de ficar meio esquisito, ficar roubando uma letra de uma grife e outra de outra, elas não conversavam, elas não viravam um sistema. Foi aí que eu resolvi pegar caneta, papel, pincel, canetão, rolinho, papéis maiores e comecei a fazer as minhas próprias letras. Depois que eu experimentei muito, variações e tal, é que eu me senti tranquilo de sentar no computador e fazer o meu alfabeto. Inspirado no que tem, algumas letras são decalcadas exatamente, porque são letras clássicas, soluções clássicas para alguns glifos, mas eu sentia que era uma coisa já internalizada, eu já tinha feito na rua muitas vezes antes de partir para a fonte. Não. Seu Tony. Peraí. Alô? Já. Tony, eu queria que você explicasse para todo mundo aqui o processo de criação da samba. Da samba. A samba... Eu roubei... Na marcação. Eu roubei do J. Carlos. O J. Carlos é o maior desenhista do mundo, seguramente o maior do Brasil, mas é um cara que, quem não conhece, por favor, pesquise, tem uns 6, 7 livros sobre ele já publicados. Ele dominou a imprensa brasileira nos anos 30, ele fazia a capa das principais revistas, Para Todos, Fonfon, e outros títulos que seriam, hoje em dia, equivalentes a Veja, Época. E ele trabalhou muito a tipografia, porque não existia facilidade tipográfica, então, nas capas, você realmente tinha que desenhar, não só o logotipo da revista, mas qualquer eventual chamada, qualquer coisa escrita, o ilustrador tinha que fazê-lo, né? Ele era um expert, não só um desenhista de pessoas e de paisagens e de objetos, mas ele também desenhava letras com muita originalidade, um monstro do Art Deco. E, pesquisando o trabalho dele para uma matéria da revista Tupigrafia, eu descobri uma letrinha de apoio que ele usava para fazer a datação, botar o mês e o preço. Independente da publicação, ele sempre usava um tipinho de letra, que ele até desenvolveu em letras maiores, mas essa era praticamente a letra bastão dele. E foi a partir daí que a gente fez o primeiro peso, né? Depois fez um bold e uma terceira versão, que é a Expert, que já não tem tanto a ver com o trabalho do J. Carlos, mas ainda está dentro do espírito Art Deco, né? É uma fonte que eu praticamente tropecei numa pepita de ouro, né?
Dei sorte de ter desenvolvido ela na época do concurso, dei sorte de ter sido premiado no concurso e sorte dela ter sobrevivido. Assim, constantemente ela volta. Eu usei poucos exemplos aqui, mas eu tenho muita coisa, logotipos de exposição, marcas de streetwear, até coisas que não têm a ver tanto com esse espírito art déco, mas as pessoas usaram porque era brasileira, porque era bonita, enfim. Com certeza é a fonte que me deu mais alegria. Inclusive, a Marina que fez a última versão da fonte, ela foi quando eu ganhei o concurso lá da Linotype, a gente fez correria para poder inscrever, entendeu? As espirais, algumas não ficaram muito boas, né? Aí quando a Marina foi trabalhar com a gente, ela suou lá, lágrimas de sangue. E agora ela é linda e maravilhosa. A que você tem hoje é outra versão, né? Porque aquela a gente refez no Fontographer, e daí no Fontographer não funcionava mais, alguém já refez a nova versão. Não? Aquele teu desenho está valendo. Então. É aquele que vale, Marina. É a nossa samba que está aí. A que eu dou para as pessoas é essa. Aquela Linotype vende é a velha. A tatuagem dele está errada, tá? Precisa ser reeditada. São porcarias aqui. Vou refazer. Sim. No site, no livro, recentemente eles me chamaram, teve uma exposição grande no Correios sobre o J. Carlos, e no catálogo, no livro de atividades para as crianças, tudo eles usaram a fonte samba, acreditado direitinho. Isso é muito bacana, porque eu pude conhecer o filho do J. Carlos. Para mim foi tipo quase um choque, entendeu? Você poder explicar, né? Desculpa, roubei seu pai. Então. Ele levou na boca. Sim, a última pergunta, gente. Agora é a última mesmo. Valendo. Não vale questões sexuais. Ou só vale, né, Tony? Ali. Não? Microfone mais. Na verdade, acho que não é bem uma pergunta, é um agradecimento, porque eu vejo que você tem uma forma lúdica, inclusive, de encarar e olhar para o seu trabalho, mas o trabalho que você fez com aquela tipografia que ajuda as crianças a escrever e ler é essencial hoje no trabalho educacional do Brasil. Não existe nenhum outro produto com a mesma qualidade. Esses redesenhos e aperfeiçoamentos que você vem fazendo, eu acho que eles vão cada vez mais facilitando um trabalho essencial para o nosso país, né? E que faz todo sentido para que a gente depois possa usufruir, desfrutar de todas essas outras elaborações. E a gente ainda tem um caminho enorme para fazer, né? Então, obrigada. Eu é que agradeço, porque assim, é comum, né? Ao longo desde 96 eu trabalho com essa fonte, e eu fiz algumas versões mais baratas dela para escolas, não para editoras, mas para escolas poderem comprar também. Então é comum o pessoal ligar numa cidadezinha lá do Nordeste, que nem tem agência do Itaú, e a pessoa quer comprar e vai salvar para fazer, não sei o quê, os exercícios com as criancinhas, não sei o quê. Eu sinto esse envolvimento, porque é uma questão de carinho dos professores, querer, né, levar uma coisa mais fácil para as crianças. Inclusive, eu fiz uma versão pontilhada recente, devia ter colocado aqui, né? E eu acho estranho só porque eu realmente jamais consegui fazer uma letra tão redondinha como essa. Eu acho até meio sacanagem as crianças serem obrigadas a reproduzir um padrão que eu faço no Illustrator. Só que a minha letra era um garrancho completo. Eu acho que isso é o início do início do início de uma história comprida, né? Obviamente, a forma não é o que interessa. O que interessa são as ligaturas, essa aprendizagem dessa relação do olho, da mão, né? E da codificação. E, enfim, é muito... Acho que essas variantes do redondinho ou não redondinho, acho que são facilitadores para um primeiro momento, né? E resolve muito bem, né? Obrigado. E com isso todos agradecemos. Obrigada, Tony. Até a próxima palestra.